colega nossa, Débora, do Ministério. Boa tarde a todos os colegas e companheiros e companheiras. Espero que todos estejam bem. Agradecendo ao convite, à audiência pública, à escuta ativa e altiva do senador. E também reforçando na expectativa dessa casa do Senado não ser uma mera carimbadora dos projetos que vêm lá da Câmara dos Deputados, mas seja uma casa revisora, com equilíbrio de poderes, e estamos num momento oportuno para isso se concretizar na prática, que sempre é o critério da verdade, como diria o mais antigo. Queria resgatar um pouco o histórico das dificuldades, né, que nós, do serviço público, servidores, tivemos, né? A gente teve um período de 2016, com a emenda 95 para frente, senador, de muita dificuldade, né? Uma dificuldade ideológica, porque o governo anterior era um governo que atacava o servidor público, tinha o servidor público como inimigo, como algo a ser derrotado, não só do ponto de vista numérico, mas do ponto de vista ideológico mesmo, né? Colocando no serviço público uma pecha de pessoas que não trabalhavam, que não entregavam uma prestação boa, né? Sempre querendo substituir por terceirização e por licitações estranhas, né? Então, isso com a emenda 95, a questão do salário dos trabalhadores, mas a questão das nomeações, né? O número de aposentadorias foi muito maior do que o número de nomeações no serviço público como um todo, não só do judiciário, mas na saúde, na educação, enfim. O Marcelo comentou, né, a questão do INSS nas universidades também, então isso é importante. Em 2017 tivemos a reforma trabalhista, que inicialmente parte dos servidores públicos não identificaram como algo que poderia atingir, mas a gente sabe que quando rebaixa, né, os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da iniciativa privada, por óbvio que a gente está no conjunto da classe, isso também nos afeta, né, tentando rebaixar, sempre colocando na pecha dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público uma pecha de privilegiado. Veio a eleição de Bolsonaro e veio a reforma da Previdência em 2019, na sequência, uma reforma da Previdência que aumentou o tempo de aposentadoria, né, das mulheres de 55 para 62 anos, 7 anos, idade mínima, dos homens 5 anos, o valor da aposentadoria diminuiu e o valor da contribuição previdenciária aumentou, né? Então, uma reforma da Previdência muito maléfica. Veio o processo da pandemia, congelamento salarial. Então, de 2019 para cá, dá para dizer tranquilamente que os servidores públicos, agora teve essa quebra em fevereiro, né? Para nós, dos servidores do Judiciário, agora mais recente para os servidores do Executivo, mas os 4 anos de congelamento salarial. Então, essa é um histórico recente de nós, do serviço público, e a gente encara o serviço público como algo que vai ajudar a população a melhorar de vida, né? Quando a gente fala em reduzir as filas do INSS, a gente está falando em reduzir o tempo das pessoas receberem os seus respectivos benefícios. Quando a gente fala em aumentar o número de servidores do Judiciário, trabalhadores do Judiciário, para quem não entender, são 18 mil juízes, mas são mais de 200 mil operários do Judiciário, né? Trabalhadores e trabalhadoras do Judiciário. Eu e alguns colegas que estão aqui fazemos parte disso, o Marcelo também aqui na mesa. Então, quando a gente fala em mais nomeações de trabalhadores do Judiciário, significa entregar uma prestação jurisdicional mais célere, né? Entregar o bem da vida. E assim por diante nas respectivas áreas da saúde, da educação, da segurança pública. Então, a nossa preocupação, Débora, com relação ao PL 9323, o arcabouço fiscal, é que ele, de fato, foi enviado pelo governo com críticas de economistas, mesmo no enviado ao governo, que era um projeto com uma política tímida, se comparada ao Lula 1, ao Lula 2 e ao Dilma 1, né? A política de desenvolvimento de despesas, né, nesses governos, se o arcabouço fiscal funcionasse lá atrás, ela não poderia ter sido aplicada naquela época, e o crescimento econômico provavelmente e a redução da pobreza teria sido menor do que o período anterior, né? A gente viu por parte do BNDES, Débora, e aí eu queria te ouvir também, que você como representante do governo, algumas reflexões também sobre os limites do arcabouço enviado pelo governo e piorado, como o senador falou muito bem, pelo Cajado, pelo Centrão, que a gente está vendo que claramente estão fazendo um processo de chantagem, em especial na Câmara dos Deputados, de chantagem em relação a temas, né? Querem o Ministério da Saúde, né? E em troca disso tentam chantagear o governo em diversos pontos, e o arcabouço fiscal acabou caindo também nesse contexto, né?
Então, assim, nos preocupa um pouco essa... claro, comparado à emenda 95, revogar a emenda 95 é um baita avanço, né? Mas o PL 9323, o arcabouço fiscal, ele tem um caráter permanente. Então, assim, não dá para saber qual vai ser o próximo governo. Esperamos que o Bolsonaro nunca mais volte e toda aquela política neoliberal. Mas o fato é que, mesmo no governo Dilma II, em 2015, por razões externas, houve uma crise num governo, vamos dizer assim, do campo progressista, né? Eleito ali numa margem pequena de votos, assim como o Lula agora foi eleito numa margem pequena de votos. Então, nos preocupa, porque o PL piorado pelo Cajado, ele tem várias travas, vários gatilhos, né? Colocando ali, eu vou dar exemplos, né? Criação de cargos, né? É um dos gatilhos. Reestruturação de carreira, né? Não é só nós do Judiciário, mas todas as entidades do FONASEF, né? Que é o fórum aqui que a gente faz parte pela federação, faz o debate de reestruturar a carreira, de repensar a carreira que temos, a carreira que queremos, e os gatilhos vedam isso. Congela os auxílios. Então, assim, a alimentação encareceu nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, a gente sabe disso. Ainda não deu tempo de diminuir, esperamos que diminua. Já diminuiu a gasolina, enfim, mas a alimentação foi um plano de saúde. Todo mundo sabe que toda vez que tem aumento de plano de saúde é algo que consome, na verdade, o reajuste que teve agora dos 9%, porque o plano de saúde é acima dos 9%. E, no caso específico do arcabouço, há a previsão de congelamento dos auxílios, saúde, né, do auxílio alimentação e de outros auxílios. Então, nos preocupa isso, né? A gente não quer ficar, Débora, você como representante do governo, seria importante levar isso para o ministro, a gente não quer ficar refém, enquanto servidores públicos, mas enquanto cidadãos mesmo, que querem um serviço público de qualidade para a população, que a economia vai bem sempre, porque a gente sabe que tem solavancos, né? A gente viu o processo de 2015 para frente, que não é só uma questão de critério de capacidade do governo, às vezes tem boicote do governo, de oposição, como tem atualmente, às vezes tem boicote do Centrão. Então, essas amarras, esses gatilhos, eles nos preocupam bastante. Me corrija se eu estiver errado, mas a despesa do pessoal em relação ao PIB parece que caiu de 2019, estou falando só dos últimos 4 anos para cá, né? Pelo que eu vi aqui, 4,51% em 2019 para 3,68% essa relação. Então, assim, o fato é que serviço público sem servidor na ponta não existe. Porque não existe serviço público só com prédio. Não existe serviço público só com hospital sem médico, sem enfermeira, sem enfermeiro, sem auxiliar. Não existe universidade sem professor, sem a estrutura. Então, é preciso fazer esse processo de valorização, e a nossa preocupação é que as amarras e os gatilhos, né, de fato, prejudiquem esse processo e a gente fique refém de ficar numa torcida para que as receitas, né, porque a lógica do arcabouço fiscal é que as receitas elas vão cobrir as despesas, posso estar errado, mas já em 2024. Né? Estamos torcendo, queremos o melhor para o Brasil, né? Porém, a nossa preocupação é que isso não aconteça, seja em 2024, 2025, 2026, enfim, o ano que for, e como é um PL de caráter permanente, isso prejudique os trabalhadores e as trabalhadoras, mas o serviço público de qualidade. E fecho falando do que a nossa Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário, tem toda a solidariedade ao debate do Fundeb, ao debate do piso da enfermagem, ao debate do Fundo Constitucional do DF, a todos os debates que, de contrabando, o Cajado e o pessoal do Centrão colocaram no relatório, e que a gente precisa ter força política também, porque é assim que se faz, né? O movimento sindical precisa ter autonomia e independência, cabe ao movimento sindical cobrar o governo, cobrar os senadores, mas cabe mobilizar e pressionar. Né? Porque da onde eu venho, político e feijão, com todo respeito, senador, só na pressão. Então é isso, agradeço o espaço e boa tarde para todo mundo. Muito bem. Tiago Duarte Gonçalves, direito parlamentar da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União. A tua frase é uma frase respeitada e conhecida no mundo. O Nelson Mandela já dizia, não adianta eu ouvir só o empresariado, faça um movimento, me pressionem para que a pauta de vocês seja vista. E o Lula também já disse aqui no Brasil. É preciso mobilização, pressão, e a sociedade organizada que pode fazer isso e que vocês representam muito bem aqui. Agora eu passo a palavra para
Não sei se a senadora professora Dorinha conseguiu entrar. A senadora professora Dorinha do Seabra, eu posso adiantar para vocês, se eu não me engano, ela foi a primeira pessoa a apresentar a emenda para retirar o Fundeb, né? Então, se ela não conseguiu entrar, é por motivo de internet. Ela havia falado comigo que ela entraria, faria questão de estar aqui hoje. Ela não pôde, então fica uma salva de palmas pelo trabalho que ela vem fazendo aqui na área da educação. Agora eu vou para o Felipe Diego da Silva, representante do Sindicato dos Professores Municipais Leopoldenses, CEPROL.